Se falarem algo sobre você, de você para alguém, vão ter que mentir. Mas como diz o ditado também, a mentira tem perna curta. Não importa o que mentiram de você, não importa o que falaram de você, tenha certeza de uma coisa, tudo isso vai vir à tona, porque a Bíblia diz, não existe nada em oculto que não seja revelado. Fala, gente, graças a Deus, mais um vídeo que Deus está permitindo chegar até a sua vida. E digo isso porque Deus tem colocado a cada vídeo que é feito aqui no perfil, cada vídeo que Deus nos entrega através desse versículo, através de passagens bíblicas, para mostrar para você que existe sim um crescimento, que existe sim uma saída, que existe sim uma direção, que existe sim portas que você pode abrir, que podem estar ali para você dar o seu primeiro passo e você vencer na vida. Outras orientações mostrando que você tem que tirar algo, que você tem que acrescentar algo, que você tem que largar algo para que a mudança que você tanto precise aconteça. E hoje Deus colocou no meu coração algo que me chamou a atenção naquela parte onde eu venho meditando já faz algum tempo, e hoje com esse versículo que eu vou ler para você, e Deus vai nos dar uma palavra, eu tenho certeza, mostrando que muitas pessoas, elas têm se colocado para cima. Mas você vai dizer, pastor, não é bom se colocar para cima, ter autoestima lá em cima? Com certeza, mas não é dessa forma. São pessoas que se engrandecem em tudo, que realmente, e para elas acham que são humildes, mas na verdade não são. São pessoas que muitas vezes com as suas falas, com as suas brincadeirinhas, com o seu jeito de se comportar, com o seu jeito de agir, com o seu jeito muitas vezes de se referir a alguém, está sempre com um tom irônico. Ou aquele tom de parece que eu estou contigo, mas na verdade nunca quer que aquela pessoa de verdade vença. É por isso que hoje nós encontramos familiares que não se falam direito. É por isso que nós hoje encontramos pessoas que um dia foram amigas e hoje um deles se afastou porque viu que o outro não tinha aquela conversa realmente valiosa, preciosa, de crescimento. E muitas vezes isso acontece sim, para que a gente enxergue na nossa vida que se afastar de situações é o que precisa para mudar toda a orientação e o rumo da onde a gente quer chegar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, já alegra o seu coração, porque eu tenho a certeza que Deus não está trazendo você aqui em vão, porque eu tenho certeza também que Deus trouxe você. Foi o próprio Deus que disse, assista esse vídeo, fez você clicar nesse vídeo para você entender isso. Você pode ser que vai se encaixar, sendo a pessoa que realmente passou por isso e diz, pastor, eu tive que me afastar de pessoas que realmente só tem conversa, parece que se engrandecendo. E pessoas que muitas vezes, quando eu digo algo para mudança, para crescimento, algum sonho, a pessoa sempre tem uma palavra negativa. Ou você é a pessoa que vai reconhecer que realmente as suas atitudes não estão legais, que realmente você tem afastado pessoas da sua vida e outras, como eu falei, até familiares, irmãos que não se falam, primos que não se falam, até mesmo pais e filhos que estão assim, meio assim um com o outro, por causa das atitudes muitas vezes dos pais, ou a atitude do filho, que não é legal. Então entenda uma coisa, para que eu cresça na vida, para que você cresça na vida, um dos segredos é receber a orientação de Deus, colocar na nossa vida, e entenda uma coisa, abaixar o nariz, sair desse salto alto e ter humildade. Mas não é a humildade de dizer, eu tô com a roupa simples, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, a humildade está dentro do seu coração, dentro da sua mente, sabendo sim que você é igual a qualquer outra pessoa, independente se você tem faculdade, independente se você é inteligente em alguma área e trabalha bem naquilo, independente se você hoje é bem financeiramente, enfim, independente de qualquer coisa, se colocar no mesmo lugar do que qualquer outra pessoa, que eu digo, na humildade. Crescer, cresça em nome de Jesus, avance, prospere, mas a humildade tem que estar em você. Guarde isso. Você tem que reconhecer Deus na sua vida. Então eu quero ler para você uma passagem muito interessante que vai nos mostrar tudo isso que o pastor Samuel está falando até aqui. Preste muita atenção no que diz a palavra do Senhor, a Bíblia, lá no livro de Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Preste atenção. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras,
em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia. Olha só o que já está dizendo. Aqui é Paulo, o grande apóstolo Paulo, um homem de Deus, usado pelo Senhor, orientando um outro homem abençoado. Um homem que ele estava orientando, um líder, um amigo, uma pessoa que precisava de algum conselho, que era Tito. Então entenda uma coisa, ele era um líder. Ele já era uma pessoa, vamos colocar assim, que tinha suas instruções. Ele já tinha os seus ensinamentos. Ele já tinha uma direção, ele já tinha algo para levar adiante. Já era uma pessoa sábia. Mas Paulo, enxergando aquilo, ele disse, vou te mostrar algumas coisas aqui e de como você tem que se comportar. Então esse é um segredo. Aí já mostra que independente do que você faz e quem você é, você tem que saber receber orientação na sua vida. E ele está dizendo ali que você esteja fazendo com boas obras, que o seu ensino mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia. Você vai conversar com pessoas, eu já passei por isso. Tem pessoas que eu, pastor Samuel Amaral, eu me afastei porque tinha uma linguagem ruim. Tudo era palhaçada, tudo era brincadeira, tudo era palavrão, tudo era tom irônico, tudo parece que estava falando de alguém. E eu comecei a olhar para aquilo e parece que num momento era um grande amigo ou amigos. Mas quando a gente vê que a gente quer mudança para a nossa vida, nós temos que saber discernir, nós temos que saber sim, se afastar do que precisa. Não é falar mal deles, não é odiar eles, não é dizer assim, eu não vou cumprimentar, não vou orar por eles, não. Tratar bem, normal. Mas é se afastar e sair daquele ciclo. Porque se aquela pessoa não muda, ela só tem palavras ruins, palavras tortas, palavras que parece que coloca para baixo. Para que eu vou estar ali se a minha visão é crescer? E você às vezes vai dizer, mas pastor, poxa, é difícil se afastar. Eu sei que é. Mas se você tem um objetivo na sua vida, você tem que chegar lá. Se você é uma pessoa que quer crescer, se você é uma pessoa que quer alcançar, se você é uma pessoa que quer ter um relacionamento bom e saudável, se você é uma pessoa que quer ser um profissional de primeira, se você é uma pessoa que quer servir a Deus de verdade, um esposo, uma esposa, um filho, um funcionário que seja de excelência, você vai ter que mudar atitudes, vai ter que sair de lugares, vai ter que deixar pessoas para que a sua vida cresça. E Paulo está dizendo para Tito, a sua linguagem tem que ser uma linguagem sadia. Faça com integridade, que as pessoas olhem e vejam, não, esse homem aí tem palavras firmes, mas tem palavras verdadeiras. Tem palavras firmes, mas tem palavras que exortam. Tem palavras firmes, mas tem palavras que nos fazem vir a meditar aonde está o nosso erro para a mudança acontecer. E ainda diz assim, linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Olha só isso. Ter uma linguagem sadia, certa, uma linguagem aonde tem uma inocência também, aonde quem ouça não possa dizer nada contra você. Olha que coisa maravilhosa. Você tem uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que muitos, se falarem de você, vão ter que falar mentira. É isso que você tem que procurar para a sua vida, dizer assim, se alguém vir falar de mim, vai ter que mentir. Porque eu estou buscando integridade, estou buscando seriedade, estou buscando ser uma pessoa a cada dia diferente para mim crescer, para minha família crescer, para mim chegar lá. Se alguém falar de mim, vai ter que mentir. Busca isso para a sua vida. Para de ser, como diz o ditado, Maria vai com as outras. Vai dançando conforme a música, vai indo conforme a maré. Tem momentos da vida e tem certas coisas, nós temos que ser na contramão. Se esses que fazem isso vão para lá, eu vou ao contrário, mas vai sozinho, não estou nem aí. O que importa é eu e Deus. E quando eles verem na minha vida Deus operando, eles vão ter que reconhecer. E até aquele que não acreditou vai querer me seguir, porque eu estou fazendo a coisa certa, que é seguir a Cristo. Então ele está dizendo, para a sua vida, tenha linguagem sadia, integridade, seriedade, firme, seja homem de verdade, seja uma pessoa posicionada. Para de mentir, para de jogar palavras ao vento, para de se aproveitar dos outros. Tem pessoa que só se aproxima de alguém para pedir. E quando você diz o não, aí pronto, você não é mais legal, você não é mais bacana, nunca foi amigo. Olha só o que está dizendo ali. Contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados.
por não poderem falar mal de nós. Olha o que Paulo está dizendo. Se posiciona como um homem de verdade, como alguém que serve a Deus de verdade, que acredita de verdade, que é um pai de família de verdade. Que quando quiserem falar contra nós, nada vão poder dizer. Ou como o pastor falou agora, se falarem algo sobre você, de você para alguém, vão ter que mentir, mas como diz o ditado também, a mentira tem perna curta. Não importa o que mentiram de você, não importa o que falaram de você, tenha certeza de uma coisa, tudo isso vai vir à tona, porque a Bíblia diz, não existe nada em oculto que não seja revelado. Então não se preocupe, coloca na mão de Deus, ora. E nunca vou vir aqui falar para você, pregar para você ser uma pessoa fanática. Não, é para você ser uma pessoa que acredita, que coloca Deus na sua vida à frente de tudo e começa a buscar mudança. Então essa palavra é que eu tinha para você, que eu tenho certeza que o Espírito Santo falou comigo e falou com você também, porque não pense em você, como a minha esposa diz, ela me chama de Sam, ela diz, Sam, você é muito sincero nas coisas, sim. Então eu digo para você, tem coisas que eu acabei de falar aqui, que eu falei para mim também, que eu tenho que reconhecer, que eu tenho que mudar a cada dia. Seja uma pessoa de palavra, que as suas palavras sejam retas, sejam firmes, sejam verdadeiras, sejam honrosas, palavras de retidão, palavras de amor, palavras de carinho, palavras de crescimento, não só para a sua vida. Para de querer impressionar os outros. Enquanto você está impressionando os outros, tem pessoas que queriam estar perto de você que estão se afastando por esse seu jeito. Por isso, como eu falei, tem próprio familiar que nem na casa do outro vai, porque eu não suporto o outro com esse jeito que tem. Então que você mude isso, que você reconheça isso, que eu reconheça isso em nome de Jesus. Como Paulo diz para Tito, que as suas palavras, que as suas atitudes, que o seu jeito sejam firmes, retos e corretos. E grava isso e finalizo. E que quem fale de nós, quem fale de você, vai ter que mentir, porque você leva uma vida reta e correta. Eu prefiro hoje me afastar de tanta coisa que eu já me afastei, do que estar vivendo como todo mundo vive. Não. Eu quero o melhor para minha casa, para minha família. Mas se eu venho aqui tirar o meu tempo para fazer esse vídeo, é porque eu quero o melhor para você também. Então receba e te peço, se possível, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe. É como eu falo muitas vezes, né? Não leva as coisas para o coração. Não. Medite na palavra. Medite. Compartilhe. Sabe por quê? E finaliza agora. Tem pessoas que sempre quer ver na família, compartilho, igual eu sou um pastor, vou dar um exemplo de mim, como eu já falei, sou pastor há mais de 10 anos, tem pessoas da minha família que compartilham coisas de outros pastores, mas não compartilham a minha, compartilham a mensagem de outros pregadores, mas não compartilham a minha, amigos que compartilham muitas coisas do mesmo nicho que eu trabalho, mas não compartilham a minha. Você está entendendo isso? Você entra em outros perfis, páginas, enfim, e vê que aquela pessoa está lá curtindo daquele que na verdade fez a mesma coisa que eu fiz. E o que eu quero dizer? Assim você também se encaixa. Tem gente que curte o comércio do outro, não curte o seu. Que curte a faculdade que o outro está fazendo, não curte a sua. Que apoia aquilo que o outro está fazendo profissionalmente, mas não apoia você. Aí você começa a pesar na balança realmente quem é quem. Mas que a orientação que foi te dada hoje aqui, você guarde no seu coração, você medite na sua mente, você coloque em prática. Que as suas palavras, que as suas atitudes, que a sua vida seja uma vida reta, correta e íntegra. E se grave isso, se tiver que falar de nós, vão ter que mentir. Que Deus te abençoe. Fica na bênção, em nome de Jesus.